conversei com mais de 50 fundadores ao longo dos últimos 2 anos. Sabe qual que é o principal problema que eu me deparo aí nessas conversas? Ele não tem a ver com comercial, com timing, com produto. Na verdade, na maioria das vezes, ele tem a ver com a primeira decisão de tecnologia que é tomada. Essa decisão de tecnologia, inclusive, ela pode queimar aí de caixa de 150 a 200 mil nos primeiros 6 meses de tempo de vida de uma startup. E o pior é que isso é um custo silencioso e a maioria desses fundadores não sabia que tinha tomado essa decisão. Então esse vídeo aqui é para te mostrar uma espécie de guia aí, de framework que eu compartilhei com esses fundadores para ajudar eles a tomar essa decisão, que é a primeira decisão ali de tecnologia e uma das mais importantes dentro de uma empresa. Bom, quando o fundador não tem background técnico de tecnologia e ele está atuando no mercado de tecnologia, o que não pode acontecer é esse fundador ficar cego, ou seja, não saber nada do que está acontecendo ali na área de tecnologia e depender 100% exclusivamente de um terceiro. E usar esse terceiro o tempo todo para validar se deve ou não seguir um caminho, se uma ideia faz sentido ou não, e o cronograma fica na mão 100% desse terceiro, o código, às vezes até a propriedade intelectual. Então isso não pode acontecer. E aí nesse cenário de montagem de time de tecnologia inicial para uma empresa que precisa disso, aparecem 3 armadilhas clássicas, que é o que eu vou falar agora nesse vídeo. A primeira delas é quando você contrata alguém para o time de tecnologia, seja alguém na camada de gestão ou de execução, somente por indicação, sem nenhum critério. A indicação ela é muito boa, eu usei muito na minha empresa e uso, só que você precisa ter critério. Então você precisa ter um critério mínimo de fit cultural, um critério mínimo também de fit técnico com o que você está querendo desenvolver. Se você contratar só por indicação, sem olhar para o outro lado, isso já é um problema que pode te custar um prejuízo lá na frente. Principalmente se a gente estiver falando de uma pessoa que está na área de gestão, de tomar decisões. A segunda armadilha é quando você está no início de um produto e você acha que apenas velocidade importa. Então construir e lançar funcionalidades para o seu produto muito rápido. Então eu posso falar com propriedade porque conversei com esses fundadores, tenho clientes que lançam produtos e na House aqui a gente tem os nossos próprios produtos também. Então a gente está o tempo todo construindo produto. E é uma armadilha muito clássica essa quando você acha que no início você só tem que ter velocidade. E o que acontece muitas das vezes é que essa velocidade vira retrabalho, vira o time perdido, o time não sabendo o que priorizar, não sabendo o que fazer, porque você vai fazendo coisas muito rápidas sem se preocupar com o resultado dela, sem ter um mínimo planejamento prévio de entender o porquê que vocês estão fazendo aquilo. É óbvio que hoje com inteligência artificial a gente consegue entregar código e funcionalidades muito mais rápido mesmo. Isso é um fato e você tem que se aproveitar disso. Porém, esse direcional de apenas velocidade é um direcional muito perigoso, porque você confunde a velocidade, um monte de funcionalidade no ar, só que ninguém usando. Então é muito importante nesse início pesar a velocidade com a consistência também de crescimento do produto, crescimento de KPIs aí de financeiro, seja lá o que você estiver querendo atingir nesse início. E também tem um ponto de que no início você tem que ter alguém ali calibrando junto com você qual que é o peso entre a velocidade e quanto que você vai estar preparado para problemas futuros. Porque uma coisa que é muito comum também é que no início só se preocupa com a velocidade, vai fazendo, não se preocupa com nada lá na frente, só que em determinado momento esse momento lá na frente chega. Então, eu tenho um problema que eu sei que quando eu tiver 10 mil usuários, a plataforma vai cair e não vai aguentar. E aí ninguém se preocupa, não, vamos se preocupar só com lançar novas funcionalidades, trazer mais gente para dentro, até que o momento de ter 10 mil usuários chega. E isso vira um caos, um transtorno. Então, é muito importante nesse início já ir deixando o produto, o código mesmo, né, a arquitetura ali de solução, minimamente pronta para alguns desafios futuros. E por isso que essa pessoa ou essas pessoas que você está trazendo para o teu time inicial, elas têm que te ajudar nisso. Elas têm que compartilhar dessa mesma visão com você. E a terceira armadilha é não criar meios para que você possa controlar e acompanhar o avanço do time de tecnologia. Então, por não ser técnico, é óbvio que você não vai ficar olhando o código, você não vai ficar se preocupando em revisar o código dos devs que estão subindo e realmente não é isso que tem que fazer. Mas, de alguma forma, acompanhar a evolução de como o seu produto está indo. Então, você tem ferramentas no mercado que elas te dão um parâmetro geral, em termos de segurança, em termos de qualidade de código, para que você vê e avaliar ali com o auxílio de uma dessas ferramentas se o que o seu time está fazendo não está gerando ali uma armadilha para você no futuro, que vai uma bomba estourar quando você tiver que integrar um meio de pagamento, quando você tiver X usuários utilizando a sua plataforma, como eu falei. Então você tem que ter alguma maneira de controlar isso. Se você contratou uma software house, por exemplo, um freelancer, você precisa ter acesso ao repositório do código que está lá no GitHub. Se for no N8N, você precisa ter acesso à conta da AWS. É muito comum que no início você não se preocupe
com nada disso, vai vender, vai ajustar produto, conversar com o cliente, que óbvio é muito importante, mas deixar essa parte que eu tô comentando aqui de lado pode te gerar um problemão também daqui a 6, 8 meses, quando às vezes esse freelancer tiver que sair, ou quando você se desentender com a software house e quiser mudar de fornecedor, ou quando o teu CTO também tiver uma outra oportunidade e quiser sair, e aí tá tudo na mão desse cara, todas as senhas, acesso a AWS, acesso a GitHub, você não tem nada e você fica completamente perdido e o teu produto para. Já vi produto parado por 2, 3, 4 meses porque aconteceu esse tipo de situação na área de tecnologia e o produto simplesmente parou, travou, não entra mais cliente, o usuário, o ticket não é muito bem atendido, isso para uma startup no início pode significar inclusive a morte dela. E quais são as opções de fato que você tem na mesa para que você possa escolher nesse início, tomar essa decisão de tecnologia da maneira correta aí, como eu falei, que ela guarda algumas armadilhas, mas ela é a decisão fundamental que pode significar o futuro do teu projeto ou não, né? Ou a morte dele. Mas o que você tem na mesa? Basicamente você pode contratar um time interno. Então você pode puxar um CTO inicialmente, depois ir montando um time interno, contratado aí, PJ ou CLT. Você pode delegar isso para uma software house, né, ou agência de software, que é um time externo que vai te vender ali um escopo, um orçamento, um prazo e te entregar. Ou você pode ter também o que a gente chama de squad por assinatura, que é o que a house aqui pratica, outras empresas do mercado também fazem, que é quando você aluga, né, a capacidade de entrega de um time. E esse time ele atua como se fosse seu, porém você não tem todo o resto do trabalho de gerenciar um time. Então cada escolha dessas, tem também os freelancers, né? Esqueci de falar, mas tem também o freelancer. Você pode contratar ali para fazer o teu produto. Então cada uma dessas vai ter prós e contras e você tem que se debruçar sobre esses prós e contras para tomar uma decisão correta. Às vezes o freelancer vai ser a melhor opção, às vezes o CTO vai ser a melhor opção, às vezes uma agência, quer dizer, a agência eu acho difícil ser a melhor opção porque o mercado de agência de software ele é bem conturbado e como eu tô dentro dele eu conheço que esse modelo de software house prometer, né, um escopo num prazo e um orçamento não funciona, mas enfim, se você achar que funciona para você também, tá valendo. E o último modelo, o squad por assinatura, também vai ter seus prós e contras. Então vamos falar um pouquinho desses prós e contras aí de cada um para te ajudar nessa escolha. Bom, primeiro sobre trazer um CTO. Isso era algo que era obrigatório, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, no modelo aí que se consolidou nele do Vale do Silício de startup, onde você tem alguém com uma ideia muito boa, não técnico, junta com um co-founder técnico, né? Então tinha até guias e vídeos de como achar um co-founder técnico, e aí junta essa dupla, vai no mercado aí vender essa ideia, captar com venture capital, com angel, enfim, capta um montante ali que vai te dar um runway de 1 ano, 8 meses, 6 meses, né? Que é o quanto você consegue cobrir teus custos até você começar a faturar, e depois ou você vai fazendo novas rodadas ou o teu produto vai estar faturando o necessário para cobrir os custos. Então esse era o modelo tradicional, e aí depois dessa captação se monta um time e começa a operar. Esse era o modelo tradicional. Hoje não é mais assim que funciona, principalmente por conta da inteligência artificial e de mudanças também que a gente teve no mercado, né? Então o preço, o crédito está muito caro, a taxa de juros está muito alta, então não tem mais tanto dinheiro disponível quanto antes. Hoje a instabilidade também é muito alta, né? Às vezes para o CTO ficar num contrato de vesting por 3, 4, 5 anos, para ele mesmo às vezes não vale a pena. Então o mercado mudou bastante. Fato é que para mim o CTO ele se encaixa numa posição, primeiro quando você tem uma confiança grande, então você confia naquela pessoa, essa pessoa já te conhece, você tem uma relação mais próxima, e que esse CTO compartilha da mesma visão de produto, de business que você. Então não adianta nada também trazer um CTO como se fosse um tech lead só, com um nome um pouquinho mais chique, que vai estar ali contratado para fazer código, revisar código e não tenha nenhuma participação no negócio de fato, porque o papel do CTO é justamente ter essa participação e direcionar o negócio junto com o CEO, participar de reunião com o fundo, relatório e tudo mais. Então eu acho que para quem acha que esse modelo funciona, ele funciona, eu só acho que precisa de uma vontade e de um entendimento desse CTO também, que esse negócio vai dar certo, que vale a pena ele investir ali 2, 3 anos do tempo dele, porque ele vai ser assediado por outras empresas, o mercado de tecnologia é assim, e quando isso acontece, e eu já vi acontecer muitas vezes, às vezes do CTO sair de outra empresa puxar, ou até ele abrir a própria empresa, isso também é comum, e aí esse founder não técnico acaba ficando completamente perdido, isolado, às vezes tem um time, mas esse founder também não consegue gerenciar esse time, e
às vezes o time também vai junto com o CTO. Enfim, essa dependência muito grande, ela é perigosa, e por isso que eu tô falando que tem que existir essa relação de confiança e uma visão compartilhada, porque aí tá tudo certo. Por outro lado, os custos tendem a ser um pouco mais altos, porque você vai ter que pagar esse CTO provavelmente vai ter que ter 2 devs ali junto dele, e se você está falando de contratar as pessoas fixas, você vai ter um custo um pouquinho mais elevado ali, mas enfim, esses para mim são os prós e contras de um CTO. No caso do freelancer, para começar a fazer o seu projeto ali, eu acho que não é uma boa decisão. Aí eu posso estar enviesado porque eu venho do mercado de tecnologia e eu tô nesse mercado, eu atuo, principalmente porque é natural e é esperado até que esse freelancer não vai priorizar o seu produto. E nesse início, principalmente hoje em dia, você precisa de pessoas dedicadas a fazer o seu produto dar certo. E se o seu produto é algo secundário ou até terciário ali na mão da pessoa que está construindo, você pode ter certeza que não vai ser uma construção com os melhores padrões, como eu tinha falado, uma construção preparada para o futuro. Vai ser ali uma gambiarra, no mínimo, pronta para o que exatamente você pediu. E hoje, com inteligência artificial, às vezes o resultado que você consegue gerar sozinho e que um freelancer vai gerar para você, às vezes a diferença é muito pequena. E você vai estar com a ilusão de que está com uma coisa muito boa na mão, mas não está. O ponto positivo é que a flexibilidade é muito grande e o custo é baixo. Então, se isso é um ponto essencial para você, esse é o ponto positivo na minha visão. Uma outra parte também que peca muito quando a gente está falando de freelancer, geralmente é a governança. Então, a governança de segurança, a governança de atualizações do projeto. Então, no primeiro caso ali do CTO que eu falei, é esperado que ele justamente tenha esse papel de organizar a arquitetura, os pontos de qualidade do código e tudo mais. Mas no caso do freelancer, às vezes, o projeto vai sendo feito conforme o que você vai pedindo, conforme o que vai aparecendo e que se encaixa na rotina. E essa governança ali, geralmente, ela fica de lado. E aí, como eu comentei lá na terceira armadilha, quando esse freelancer sai, ou até quando você contrata um time, ou contrata uma agência, ou um squad por assinatura, e tem que ser feita essa passagem, geralmente o que a gente vê é que a gente recebe algo totalmente desorganizado, com falhas de segurança. E isso é bom que você se preocupe desde o início, já conversa, e aí até às vezes coloca no contrato e resolve, e você tem o benefício do custo e um mínimo, pelo menos, de segurança de que você pediu e de que está no seu contrato com o freelancer, que ele tem que ser organizado nesses aspectos. Então acho que assim você consegue diminuir um pouquinho esse problema. O modelo de venda de projeto, por software house, eu também acho que não é muito bom, principalmente para quem está querendo botar um projeto na rua aí nesse modelo, como eu falei, de startup, um projeto novo. Primeiro porque, da mesma forma como um freelancer, o seu projeto não vai ser uma prioridade, vai ser gerenciado junto com vários outros projetos e geralmente os interesses, eles não estão alinhados. Então, se de um lado a software house ela vai estar tentando maximizar a margem em cima do teu projeto, você vai estar tentando fazer o teu projeto dar certo. Então, decisões como mudança de escopo, mudança de prioridade, mudança de prazo, que são muito comuns nesse início, para uma software house vai ser complicado. Às vezes vão vir orçamentos extras por coisas que não estavam combinadas lá no início. Mudança de prazo é muito mais restrito, muito mais rígido. Só que, por outro lado, o fundador precisa dessa flexibilidade. Então, eu acho que o ponto menor assim da software house vai ser a falta de flexibilidade no planejamento. Muitas delas aí vão ter pelo lado positivo a governança, como eu falei. Muitas delas não também, mas vamos partir do pressuposto que o trabalho vai estar sendo bem feito. Então, a parte de governança ali geralmente vai ser melhor. Geralmente o resultado do código também vai ser um pouquinho melhor. Porém, essa parte de falta de flexibilidade, ela pega muito do lado negativo. É uma ilusão a gente achar que a gente vai conseguir sentar uma semana, 2 semanas, fazer 4, 5 reuniões e ter um planejamento de 6 meses e falar, daqui a 6 meses eu vou te entregar isso aqui, e você achar que é isso que você vai precisar, porque principalmente hoje o mercado vai mudando a cada semana, temos atualizações, você tem que se adaptar ao mercado, e se você ficar preso a esse escopo que você combinou, você está ferrado, Então na minha experiência aí, mais de 5 anos trabalhando com projetos de tecnologia, eu nunca vi um planejamento de 6 meses ser seguido até o final. Nunca vi não haver uma mudança de escopo. 100% das vezes o escopo muda, surge um investidor novo que quer ver alguma coisa, surge um potencial cliente novo que quer uma funcionalidade que não existia e ninguém tinha pensado, surge um evento que tem que apresentar um protótipo. Isso é comum, isso é normal, e eu acho que a tua operação de tecnologia tem que permitir você fazer isso. Em termos de custos,
a soft house geralmente vai ter um custo entre, um pouquinho menos que o CTO e o time, mas muito mais que o freelancer, obviamente. Então vai estar ali na faixa do meio. Por fim, a gente tem um squad por assinatura, que na minha visão é o melhor dos modelos, e é por isso que é o modelo que a gente pratica aqui na House. Ele não é um modelo certo, para mim não existe modelo certo ou errado, mas para mim ele é o modelo que mais consegue atender às demandas de uma startup, de uma empresa que precisa de um time de tecnologia e por algum motivo entende que o melhor caminho não é ter o seu time próprio. Então, basicamente, a operação desse time funciona tendo uma estrutura muito forte, então ele traz a estrutura ali de um time interno com Product Manager, Dev, Tech Lead, QA, time de segurança, pelo menos no caso aqui da House. Então essa estrutura, ela já existe. A gente sabe também que algumas software houses contratam pessoas ali para fazer o projeto, né? A agência funciona muito assim. Então, eu fechei um projeto contigo, eu vou ali, contrato 2, 3 pessoas e eu só um intermediário ali, não tenho cultura, não tenho meus processos fixos de gestão, não tenho até um contrato um pouco mais rígido e preventivo com essas pessoas, eu boto elas para trabalhar no teu projeto. E aí o teu projeto encerrou por algum motivo, acabou, eu tiro essas pessoas do meu time. Então o modelo de agência funciona muito assim. E isso não é bom, obviamente, para o seu projeto. Já no squad por assinatura, você tem esse time fixo ali, né? Esse time com um conhecimento já, com uma cultura, com rituais de tecnologia, com processos bem definidos, e esse time ele vai estar ali atuando no seu projeto. Aqui no nosso caso, eu sei que no mercado existem vários modelos, eu vou falar do caso como a gente faz na House. A gente vende ou o time completo ou 1/3 da capacidade operacional do time, 2/3 da capacidade operacional do time e 3/3 aí no caso seria o time completo. Então você estaria alugando, pagando por um preço mais barato, um time que vai trabalhar no seu projeto. E como é que você organiza esse time, né? Como é que você divide? A verdade é que a gente precisa, nesse caso, ter um modelo de controle de gestão operacional muito forte para você conseguir garantir que a capacidade operacional desse time seja gerenciada da maneira correta e que as entregas consigam ser feitas, né? Então, se isso não existe, geralmente o que o pessoal faz é basear no modelo de horas, que nem advogado faz, contador. Então eu vou te dar X horas e você dentro dessas X horas aqui vai ter o meu time disponível. Eu particularmente também não gosto desse modelo de horas, porque eu acho que uma coisa é uma pessoa com 1 hora que não sabe fazer o que está fazendo, e uma coisa é uma pessoa com 1 hora que sabe muito bem o que está fazendo. Então assim, vender horas, eu acho que não diz muito bem o que está sendo entregue. Eu acho que você tem que vender sempre a capacidade operacional do teu time. Se a capacidade operacional do teu time é X e do outro time é 10X, significa que se você tiver 1/3 da capacidade operacional do time 2, você está melhor. Mesmo que você tenha 100% do time 1. Então, essa métrica para mim é a métrica mais importante, em vez de falar que, não, eu tenho um contrato de horas. Então, até por isso, na House a gente não vende contrato de horas. Por outro lado, em termos de custo, esse time ele vai custar também ali na mesma faixa de uma soft house, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, depende, mas ele também está entre o freelancer e o time próprio. Mas o ponto negativo, vamos dizer assim, é que esse time ele não está 100% dedicado ao seu projeto, se você não contratou um time dedicado, e também você não vai ter todas as rotinas que você poderia ter com o seu time próprio. Então, por exemplo, eu quero que o meu time tenha as dailies e eu quero participar das dailies. Aí, geralmente, isso você não vai ter, né? Por exemplo, aqui na House são reuniões semanais. Geralmente, também, esse time não vai estar 100% do tempo disponível para você. Então, se você precisar de alguma coisa muito de última hora, esse time não consiga te entregar. E no quesito flexibilidade, eu acho que é o ponto alto desse time, que você não contrata um escopo, né? Então, você contrata a capacidade operacional e você pode ir gerenciando esse escopo conforme as coisas vão mudando. E você também se beneficia do ponto positivo lá da soft house, que é o quê? Cultura, governança do projeto, de uma soft house boa, né? Então, espera-se que esse seja a mescla aí de um squad por assinatura, que quando é bem entregue, funciona muito bem. Como eu falei, não tem certo nem errado, são modelos diferentes que às vezes funcionam, às vezes não vão funcionar para você. Tem gente que prefere operar de um modo mais tradicional, tem gente que prefere operar de um modo mais flexível com freelancer, e tá tudo bem. É por isso que o mercado tem projetos que dão certo, projetos que dão errado, projetos que ficam laterais. Isso vai depender muito da forma como você vai gerenciar o teu projeto. Não tô querendo dizer aqui que existe algo certo ou errado. Tô trazendo um pouco da minha experiência e o que existe de opções no mercado para te ajudar a escolher. A última coisa que eu queria falar antes de terminar esse vídeo é para você não esquecer, sempre que você for fazer um contrato com qualquer uma dessas 4 opções que eu falei, de verificar a propriedade intelectual
do que está sendo construído. Já vi muitos problemas nesse sentido, de soft house às vezes se apropriando da propriedade intelectual do que foi desenvolvido, brigas judiciais, então toma muito cuidado, vê se de fato lá no contrato, até do freelancer, tem dizendo que a propriedade intelectual do que está sendo feito vai para você, que é o contratante. Porque depois que o projeto dá certo, é geralmente quando esse problema ocorre. Se o projeto der errado, ninguém vai querer a propriedade intelectual daquilo. Mas se o projeto der certo, se as coisas começam a acontecer, se faz uma captação de investimento, aí sim isso pode dar problema. Então toma muito cuidado em relação a isso. E em relação também à governança, como eu comentei, acesso de AWS, GitHub, Supabase, N8N, garante que você tenha acesso a tudo isso para que você não sofra um sequestro, né, de tecnologia, também já vi acontecer. E assim eu acho que você consegue estar minimamente protegido. Então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu preparei também um PDF desse guia que vai estar aqui embaixo se você quiser baixar. Se você não entendeu alguma coisa, quer que eu comente um pouco mais, deixa um comentário aí. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.